A realidade, para aqueles que estavam na aula sobre reencarnação, porque para aqueles que não estavam presentes, o nosso assunto, o tema da aula de hoje, foi sobre a reencarnação. E, coincidência ou não, né, o tema escolhido, e não foi porque nós sabíamos que a aula seria sobre reencarnação. Foi realmente, nós costumamos dizer assim, foi o acaso. Na realidade, isso não acontece, né? Porque o acaso, nós gostamos muito da colocação de Hermínio Miranda, que diz que acaso é um dos pseudônimos de Deus. Quando ele não quer assinar, ele assina como acaso. Na realidade, a gente acabou trazendo um assunto sobre reencarnação. Claro que, analisado de uma outra maneira, onde nós vamos retomar um determinado ponto. Quando a gente vai falar sobre reencarnação, nós vamos buscar essa figurinha aqui, que é o Júlio César, né? Mas o fantasma dele. A gente já tem umas noções a respeito de quem foi quem. Na Revista Espírita de 1865, Kardec vai nos colocar, nos brindar, dizendo que são a mesma, o mesmo espírito. Júlio César reencarnaria como Napoleão. As frustrações de um Júlio, ou César, porque era denominação, era cargo, né, a condição. Ele queria ser um imperador, não conseguiu. E na reencarnação, cuja proposta não era essa, de ser um imperador e tampouco levar o domínio francês do jeito que foi levado com a força para o resto da Europa, esta também não era a sua missão, o que acabou ocasionando situações de dificuldade para a própria disseminação do Espiritismo. Kardec, se a gente for buscar nas informações de Humberto de Campos, Napoleão vinha com uma missão fantástica, de que ele levaria os conceitos da República para a Europa, cuja condição ainda era feudal, onde o sistema da força imperava. Ele levaria a República e com isso o Espiritismo poderia ter ido junto no bojo das renovações que aconteceriam na Europa. Só que ele não só resolveu o problema da frustração dele, né? Se não existe, não resolve numa reencarnação, vai resolver na outra, meu filho. Né? Resolveu um dos problemas, ele se autocoroou o imperador e depois as suas noções, as suas tendências de conquista falaram mais alto, por ser ele um espírito guerreiro, e ele acabou levando de maneira inconveniente e inconsequente a guerra e a destruição. Logo depois, tudo que vinha da França não prestava. Obviamente, né? Porque se você teve sob o guante autoritário, né, que massacrou o teu país, a tua família, etc., o que vem depois de lá não é coisa boa. Mas ele não foi só isso, não, porque Hermínio Miranda, nos seus estudos, que aliás é recém-desencarnado, mas um grande estudioso espírita, iria trazer mais informações a respeito do cidadão. Ele nos disse também que, antes dele ser o Júlio, o César, né, ele foi Alexandre III da Macedônia, conhecido como o Grande ou o Magno, né, que viveu entre 356 a 323 a.C., apenas 32 anos, e que conquistou parte do mundo conhecido. Mas antes disso ainda, veja o que são as tendências guerreiras na criatura, né? As tendências de poder, as tendências de conquista, mesmo que seja infringindo o direito do outro. Antes disso, ele também foi, segundo o Hermínio Miranda, Tutimés ou Tutimoses III, que é o mesmo cidadão, conhecido como Faraó Guerreiro, que viveu entre 1479 a 1425 a.C. Vai ser briguento assim lá no umbral, na verdade, porque vai gostar de briga assim lá no umbral. Mas olha que coisa interessante, são características primordiais no espírito. Isso quer dizer que ele poderia ter mudado? Sim, poderia. Com um esforço gigantesco. Com um esforço gigantesco. É como falar mal da vida alheia. Haja esforço para falar bem, não é verdade? Não é? Às vezes de reencarnações precisa para falar bem. Reencarnações. Já o espírita não fala mal da vida alheia. Ele faz análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, o que é muito diferente, inclusive mais fino. A gente só fala a verdade, é ou não é?
A gente só fala a verdade. Mas, na realidade, nós quisemos colocar uma questão de que a reencarnação não é um sistema de saltos na evolução do espírito. Até porque a própria natureza não dá salto. Ela é uma metodologia, e como uma metodologia, ela respeita a criatura na questão da sua liberdade de escolha, mas não só. Porque para ter essa liberdade de escolha, há necessidade de se ter consciência. Então, no processo de conscientização do ser, à medida que ele se conscientiza, ele se responsabiliza. À medida que ele se responsabiliza, ele vai refazendo caminhos. Desde que não basta só se conscientizar, não basta só, como a gente viu até na aula anterior, não basta só entender aquilo que fez incorretamente. É necessário refazer ou fazer de maneira a que a coisa tome caminhos diversos. É por isso que a reencarnação tem como base esse processo de zerar grande parte, ficam as tendências, né, as tendências onde são mais predominantes, que o fator da educação vai fazer um trabalho considerável. O que ele faz para a questão do espírito? Nós chegamos aqui, e até a primeira infância, quando nós educamos a criatura, nós acabamos suprimindo determinadas tendências que não têm um poder, né, de continuidade muito forte, né, elas não estão tão assim avultadas no espírito, ou então minimizar aquelas que estão, por vezes, ainda numa condição de força para se externar, que se não for feito nada, o indivíduo repete algumas coisas ou muitas coisas daquilo que trazia anteriormente. Então é necessário, o processo educativo, ele, incluindo-se aí a religião, ele tem uma condição de reavaliação do espírito que é considerável. Por isso que a educação não se terceiriza. A educação é no lar. Nós terceirizamos intelectualização. Educação não. A gente terceiriza a intelectualização para o professor, para a professora. Mas a educação tem que ser feita dentro do lar. Dentro dos conceitos do cristianismo. Dentro dos ensinamentos de Jesus. Não é? Repetindo algumas coisas, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Senão é um processo de educação que resista. Não é? Não é verdade? Senão não existe processo educacional que resista. Muito bem. Mas aí como é que o espírito vai evoluir? Claro que as informações a respeito do processo evolutivo não são recentes. Nós datamos da condição de entendermos reencarnação desde 8.000 anos atrás, mas nós trouxemos a respeito a questão da teoria da metempsicose. A teoria da metempsicose já dá uma boa noção e está mais próxima de nós, que ela data de mais ou menos 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo, e começou predominantemente na Índia, depois foi para o Egito, onde entendia-se que o indivíduo podia evoluir ou regredir. Se ele tivesse um comportamental positivo, ele evoluiria. Se ele tivesse um comportamental negativo, ele involuiria. Então, por exemplo, se o sujeito fosse altamente agressivo, ele poderia reencarnar como um tigre, por exemplo. Um indivíduo altamente agressivo. Ou talvez uma tigresa. Mas ele reencarnaria. Vocês, meninos, gostaram mais da tigresa, não é verdade? Ou então, poderia, dentro dessa vontade de agressiva, poderia reencarnar como uma leoa. Muitos de vocês devem estar casados com uma. E saiba que a vida é difícil, porque, olha aqui, até mesmo para o leão, a vida é difícil, não é verdade? Porque quando começa a falar, não é fácil. Você pode ver que as tendências animais se repercutem para a evolução do espírito, né? Aqui é princípio inteligente, mas quando chega para o espírito acaba quase que se repetindo. Olha as tendências aí, é verdade? Olha as tendências. Mas não só. Se o indivíduo, por exemplo, nessa teoria fosse um indivíduo que tivesse pouca noção ou nenhuma de higiene, ele poderia viver assim na lama e poderia reencarnar, por exemplo, como um porco. Né? Eram essas tendências oriundas de um fator que a gente já discutiu em aula. Desculpem aqueles que estavam presentes, porque está sendo um pouco repetitivo essa parte, mas nós não sabíamos que faríamos praticamente uma palestra que seria a continuidade da outra. O que vai acontecer? O próprio Moisés, criado pelos egípcios, ele vinha com essa informação
para o povo hebreu. E há uma grande influência, não só nessa questão da metempsicose vir, como também a própria influência do Antigo Egito sobre a questão da ressurreição, que a gente vai entender daqui a pouco. No Antigo Egito se embalsamava o indivíduo, porque ao voltar você precisava daquele corpo. Isso vai ter uma influência muito grande em relação à questão de entender o processo da reencarnação, que na verdade a palavra reencarnação nem existia. Não existindo, ficava-se um processo de ressurreição, aonde naturalmente ele vai colocar de uma maneira clara para todos nós, de que a questão da reencarnação através dos atos que fossem iníquos ou que fossem injustos, sofreria punição, porque era a maneira que o povo precisava entender. O Deus aqui não é um Deus de amor. O Deus aqui é um Senhor de exércitos. É um Senhor duro, porque as pessoas estavam num grau evolutivo que precisavam de um Deus que estivesse num viés mais carrasco do que, evidentemente, como um pai que Jesus vai quebrar as estruturas nos seus ensinamentos. É interessante notar que o Deus de Moisés e o Deus de Jesus, que dista 1.300 anos praticamente de diferença entre um Deus e o outro, Jesus não faz quebra do Deus antropomórfico. Ele não quebra a estrutura do antropomorfismo. Antropomorfismo significa um Deus igual a gente. Ele mantém a estrutura antropomórfica de Deus, porque ele vai dizer que Deus é Pai. Porque o problema não está em manter a estrutura antropomórfica, e sim a estrutura da questão do sentimento do ser em relação à sua criatura. Deus é amor, e ele faz essa correlação entre... Não se faz mudanças. É interessante notar, porque se nós olharmos a questão da história e da reencarnação, não se faz mudanças aos saltos, como dissemos. A natureza não pode ser agredida. Ele não podia chegar e querer quebrar todas as estruturas vigentes na época. Falar lá, olha, Deus não é esta figura antropomórfica. Já ia ficar todo mundo, há 2000 anos atrás, já seria um choque. Então o que ele faz? Ele quebra na essência. Ele mantém a estrutura antropomórfica do Deus, porque o Deus é pai. O Deus é macho, não é fêmea, porque a sociedade tinha o viés machista. Então o Deus continua sendo antropomórfico, continua sendo alguém que tem gostos e preferências, ele mantém a estrutura da antropomórfica de Deus. Mas vai trabalhar na essência, quando ele diz, qual dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Você vê que ele é uma mudança de estrutura de um Deus que é cruel, de um Deus que castiga cruelmente, para um Deus que ama. Há uma mudança contextual, há uma mudança de estrutura, de sentimento, onde ele está levando a questão do Deus é Pai, logo se Deus é Pai, Deus ama, então Deus é amor. Só com o Espiritismo, praticamente, é que nós temos uma alteração da visão da divindade. Claro que não racionalizada ainda, porém já definida de maneira diferente. Sai a estrutura antropomórfica do Deus Pai para uma estrutura de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como eu não racionalizo isso, repetindo o que já foi dito em outras oportunidades aqui, Jesus facilitou a minha vida, a nossa, a da humanidade como um todo deste planeta, dizendo um segundo mandamento igual ao primeiro, que é amar a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você não racionaliza Deus, tcharam, você racionaliza o seu próximo. Olha que beleza, não? Não ficou fácil? Então eu faço o seguinte, para louvar a Deus, eu respeito a criatura. Eu respeito a criação. Eu me respeito. Não é fantástico? Porque não é o próximo. O próximo subentende-se tudo o que você tem na criação. Porque tudo que existe na criação, é o nosso próximo. Em que proporção? Evolutivamente falando.
aquele cachorrinho que você tem em casa, ou o gatinho que você tem em casa, para a gente não ir lá para trás na natureza, vai ser você amanhã. Esse amanhã, claro, respeitado, né? Toda a evolução que vai se dar, não dele aqui neste planeta, mas em outras circunstâncias, os animais também progridem antes de atingirem a questão do hominal. Tanto é que na Revista Espírita de agosto de 1868, quando você for buscar informações a respeito de Júpiter, a gente tem uma jupiteriana que está aqui. Ela sempre vem nessas palestras, ela é de Júpiter. Né? É a única também. Né? Conheça, porque se você não for para lá, você já sabe onde é que fica Júpiter. E já conhece uma jupiteriana, não é verdade? Você vai no caminho de Orlando, você diz, eu fui a Júpiter. Porque em Júpiter, na Revista Espírita de agosto de 1868, estão reencarnados os espíritos que, segundo o espírito Bernard de Palissy, que foi um oleiro na Idade Média, ele dando comunicação através de Sardou, que era um dos médiuns que trabalhou com Kardec na Sociedade Espírita de Paris, Kardec perguntou, o que é necessário para reencarnar em Júpiter? Do planeta Júpiter. Claro que não é na estrutura física de Júpiter, é na dimensão, numa dimensão que circunda Júpiter, que faz parte de Júpiter, da mesma maneira que várias dimensões fazem parte do nosso planeta. Nosso lar, ele fala a respeito de várias dimensões, o livro Cidade no Além traz da Corina Cunha, junto com Chico Xavier, os mapas, inclusive, da estrutura da cidade. Se você, de repente, desencarnar tendo os mapas na mão, você poderá ir para o nosso lar. Se for para o umbral, é porque não correu atrás do livro antes. Aí o ponto é, não tem do que reclamar, porque até mapa tem. Vale lembrar que ele disse duas palavras para reencarnar em Júpiter. Ser bom. Beleza, né? Se você procurar na Revista Espírita, tem a casa do Mozart, aquele que foi compositor aqui, que ele mandou a casa dele, o desenho da casa dele, projetou na mente de Sardou, e Sardou colocou em metal primeiro, nessas estruturas de metal, que depois você faz a cópia. Ela é uma casa feita de notas musicais, onde toda a estrutura da casa, principalmente na frente, é de flores e plantas, que montam a casa na frente. É uma coisa belíssima. Então, na realidade, essa questão do animal, por exemplo, é onde a gente queria chegar, o processo evolutivo se dá de maneira que o animal também evolui muito antes de chegar a ser o princípio inteligente e a ir para o reino hominal, onde ele ainda passa por uma outra condição chamada elemental, mas isso é uma outra história para a gente estudar um outro dia. Aí ele chega lá no plano jupiteriano, por exemplo. Não sei se na sua casa, lá na Menina de Júpiter, já tem, mas os cães é que fazem os serviços domésticos. Você gostou dessa parte, né? A pata da frente já é uma mão, já são mãos. Então eles pegam as coisas. O nível de comunicação dele com o ser humano, ele continua sendo cão. Mas o nível de comunicação com ele e o ser humano aumenta, dado ao nível, a capacidade da inteligência animal ser um pouco maior, e eles têm, entre eles, uma comunicação maior. Fantástico, né? Você chega em casa, o cão vem e te serve o café. Olha que beleza. Não deve ser nesse nível, mas deve ser alguma coisa mais primária. Claro que não chega nesse nível de inteligência, mas algo mais primário são os animais que fazem. E o que é interessante, como os animais fazem parte da vida, né, lá em Júpiter já não se come, já não se tem uma alimentação que tire a vida de qualquer outro ser. Mas, enfim, Emmanuel que vai dizer para nós, e aí é que começa a fazer o sentido, essa situação da relação do indivíduo, da metempsicose, que a gente preferiu pegar desse ponto para frente, da Índia ou do Antigo Egito para frente, da relação, daquela questão que nós dissemos lá a princípio, do indivíduo que se tivesse atitude violenta seria um tigre, ou então um leão, etc., ou coisa do gênero, dar essa estrutura que vem nesse livro, A Caminho da Luz. Emmanuel vai falar a respeito, quando ele vai dizer da condição da vinda dos capelinos para cá. Capela fica na constelação de Cocheiro, não é de Capela que eles vêm. Capela é estrela, é de um planeta que circunda Capela.
Então você tem até o mapa para ir para a capela quando você desencarnar, miserável. Não fica aqui, não é, atazanando a vida das pessoas dentro de casa, vendo se a mulher vai casar de novo, né, quem é e coisa do gênero. Então vai resolver o seu problema lá em capela se der. A evolução capelina é de 25 mil anos na nossa frente. Uau! No livro Colônia Capela, não no livro A Caminho da Luz, mas no livro Colônia Capela, do Pedro Campos, um escritor, aliás, espírita muito interessante, vale a pena este livro, porque ele avalia a questão da evolução no planeta. Ele vai dizer que essa questão de expurgo, que às vezes nós temos uma informação aonde começa a levar o terror para dentro das casas espíritas, onde nós vamos de novo trombar com um Deus que castiga, não com um Deus que ama. O que é uma incoerência gigantesca. Da mesma maneira que as tendências são coisas tendenciosas de querer levar o nosso lar para ser o céu dos espíritas e o umbral, naturalmente, o inferno. Isso não existe. Ok? Nosso lar é uma das cidades, como várias outras cidades, numa dimensão que é uma dimensão que, ao desencarnarmos, podemos viver numa dimensão semelhante a essa que estamos vivendo, sem saltos na natureza do equilíbrio da criatura. E o umbral, para o umbral, vai quem? Vai quem quer. Desocupado procura desocupado. Gente que trabalha procura gente que trabalha. Estudante procura estudante. Então, é uma questão de preferência. Ah, mas o André Luiz foi. Problema dele. Não é seu. Ele foi por quê? Ah, por que ele foi? Por uma razão simples. Semelhante atrai semelhante, isso é magnetismo puro. Aquilo que você vibra te define. Aquilo que te define te atrai. E atrai as pessoas e situações. Você vai por uma questão de atração magnética. Pura e simplesmente. A gente anda com quem a gente gosta. Ele era uma criatura fria, uma criatura vazia, ressequida, cujos valores estavam relacionados à questão pura e simplesmente de ter uma vida animal. Nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Até aí, diz André Luiz, ele mesmo, no livro Sexo e Destino, chegam os nossos irmãos animais irracionais, que nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. Acabou. Nós, como espíritos, somos mais do que isso. Quando a criatura vive para isso, ela tem a vida dela está limitada nela mesma. Ao sair do corpo, não precisa desencarnar para fazer essa experiência, tá certo? Podemos fazer essa experiência hoje à noite. Quer? Observe para onde você vai quando você dorme. Acabou. Mas eu não lembro do sonho, porque não quer também. Porque se fizer exercício para lembrar, vai lembrar. Não falamos do sonho do subconsciente, que é a transferência de memória para o neocórtex. Não é esse sonho, é o sonho chamado real. Aquele que nós saímos do corpo, quando acordamos, lembramos de um pedacinho, mas sabemos que aquilo foi real, aquilo é verdadeiro. Né? Não é a transferência pura e simplesmente das informações que vão se fixar no neocórtex para ser a memória definitiva. Não são essas, porque esses são confusos. O real você sente que é real. E aí a gente observa com quem a gente anda, para onde a gente vai e o que a gente faz. Pronto. Quando eu desencarnar, vou para onde? Para onde você gosta. Para onde você já estava indo quando estava dormindo. Acabou. Não é bacana isso? Não é fantástico? Você diz assim, toda vez que eu acordo com um sonho real, eu vou para o umbral. Quando eu desencarnar, eu vou para onde? Para onde você acha que você vai? É melhor ir lá como trabalhador, não é verdade? É uma situação, porque nada pode aviltar a criatura, nada pode agredir a criatura. Então, em relação a essas questões, isso também era uma realidade lá nos nossos irmãos capelinos. Chegou um determinado momento, para fazer aqui uma analogia, uma comparação. Suponhamos que meia dúzia de nós temos aqui um único objetivo, não é verdade? Nosso objetivo qual é? Nos educarmos para crescer. Não é assim? Esse é o objetivo nosso? Não é? Porque se a gente vem no centro espírita para tomar passe, cuidado, hein? Porque ele pode ser uma mera tendência de outras reencarnações,
onde a gente fazia, fazia o processo da obrigação. Ia na igreja, tomava a hóstia, cumpria com a obrigação, estava resolvido. Na realidade, o passe é o medicamento. O evangelho é a educação. O medicamento faz com que eu mantenha-me equilibrado. Mas para eu não adoecer de novo, eu preciso de roteiro. Eu preciso. Por isso que Jesus não trouxe uma religião. Ele trouxe uma metodologia educacional. É medicina preventiva. Não é eu ficar tomando passe. É eu não adoecer mais. É inteligente, não é? Tanto é que é inteligente que a metodologia hoje na medicina visa o check-up porque é prevenção e não trabalhar sobre a enfermidade. É isso que o passe é para nós. Ele trabalha na enfermidade. O que a gente precisa, na verdade, é assimilar o evangelho. Esse é o remédio da alma, que de fato nos dá norte. Então, na realidade, suponhamos que dentro desse grupo, eu e mais 3 aqui, estivéssemos descasados da mentalidade geral. Estando descasados da mentalidade geral, vocês que são melhores do que eu e mais 3, que estivéssemos aqui, vocês que são melhores, são bons, são boas pessoas, bons espíritos, vocês não enxotariam a gente da sala, não é verdade? Mas os meus interesses e demais esse 3, ou seja, esse quarteto, os nossos interesses, não seriam interesses que fariam parte dos interesses da maioria. O que acontece com isso? Que a gente se sente o quê? Deslocado do ambiente. Não é fato? Isso já aconteceu com cada... Bom, provavelmente pode ter acontecido com cada um. Chegou um determinado momento na sua vida que você percebeu que você deu um salto quântico, não é? E aquela turma que às vezes você estava andando, você não tem nada contra eles, mas já não está mais casando a questão dos interesses, da sua vontade de progredir, mudou o patamar e você está indo para um patamar seguinte. Você não está melhor que os outros. Você simplesmente está procurando algo que está acima desse período, dessa mesmice. Procurar Jesus é sair da mesmice. Mas não é procurar Jesus na religião. Procurar Jesus, por isso que o processo reencarnatório é processo inteligente para quem quer usar dele. Para quem não quer usar, fica na mesmice. Né? É só um repetir, repete. O que acontece? Demora mais. Toda vez que você repete, se refaz, né? O aprendizado fica, além de cansativo, é aquela coisa que não acrescenta muito. Mas quando você bota foco, o aprendizado acrescenta muito. Muito bem. O que acaba acontecendo dentro desse exemplo é que eu estou deslocado, o quarteto está deslocado. E aí chega uma pessoa e diz assim, olha, eu tenho como um lugar que você está mais ou menos conforme e que ao mesmo tempo vai te dar uma tremenda oportunidade de alavancagem evolutiva. Você quer? Bom, eu estou descasado daqui. E tem alguma coisa que vibratoriamente, energeticamente, me diz respeito. Por isso que a gente anda com quem a gente gosta. Sabe por quê? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz isso é um processo de mentossíntese. Eu dou da minha energia e recebo. Há uma troca. Quando você ama, você faz isso. Já percebeu? Você sustenta o outro energeticamente e é por ele sustentado. Por isso que você vê assim, aquele casal de velhinhos que está casado às vezes há 50, 60 anos, de repente desencarna um, o outro desencarna logo depois. Assim, morreu de solidão. Claro que o fator sentimental influencia na condição orgânica do indivíduo, fazendo com que o processo da imunodeficiência, haja um processo de imunodeficiência, ou seja, o indivíduo acaba se enfraquecendo. Mas existe uma coisa que a ciência ainda não considera, que é a questão do fluido vital, que um vitaliza o outro. Como os dois estão assim, porque o fluido vital já vai dando mostra de energizar menos a questão dos órgãos, porque
Não é? O processo do envelhecimento está acontecendo. Então há uma troca entre eles. Um sustenta o outro vibratoriamente, magneticamente. Quando desencarna um, o outro está com o seu nível baixinho, logo depois vai o outro. É claro que o fator do sentimento vai influenciar nessa questão de acelerar o processo, mas é isso que acontece. Então, na realidade, essa questão de andar com o que a gente gosta, você já percebeu por que é, né? Porque a gente assimila do outro as energias e que dá também para o outro que gosta, que está na mesma frequência, nos mantendo dentro da situação. Nos mantendo dentro da situação. A gente respira aquilo. E quando expira, o outro também inspira o que a gente expira e há um processo de troca. Na realidade, quando descasa, você procura alguma coisa para, não é, continuar se alimentando. É oferecido o planeta. Então, o chamado expurgo dos capelinos não vieram em todas as raças-mães mais do que 10 a 14 milhões de criaturas. Quem está esperando que o planeta de regeneração, que é a Terra, saia todo mundo que não é bom, é provável que sobre só essa turma que está aqui no ambiente. Porque muito provavelmente eu vou ser professor de macaco em outro planeta. O que não faz o menor sentido. Outra coisa, planeta de regeneração é planeta de criaturas que estão se regenerando. Não é planeta de espírito superior. E maioria não é 100%. Maioria é 51%. Por isso que no Livro dos Espíritos é claro eles dizerem, planeta de regeneração, ainda o mal existe, porém o bem começa a preponderar. Hoje o mal prepondera porque o bem é tímido. Então não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem. Porque quando eu não faço o bem, eu dou oportunidade para que o mal seja feito. O problema do bem, do mal, é que o mal tem um poder mercadológico gigantesco, porque ele está muito ainda próximo do interesse da criatura. Na hora que a gente mudar isso, o bem prepondera. Porém, vale lembrar que preponderância 51% é a maioria, não é necessariamente 100%. Saem essas levas em vários momentos de raça-mãe, reencarnam no planeta e começam a alavancar a existência das criaturas aqui. E só de curiosidade, um dos aspectos que nós trouxemos foi essa questão do território maia, só porque ele floresce antes, os astecas florescem logo depois, ou quase em paralelo, mas o auge dos maias foi no século IX, no final do século IX, do século IX da nossa era. E é interessante a gente notar o que é o conhecimento que nós, por exemplo, esse quarteto aqui teria, porque ele teria esse mesmo conhecimento que vocês têm. Lembra do exemplo do quarteto? Aí a gente foi para um outro planeta, que é um planeta que a gente chegou lá, olha a teoria da metempsicose, e disse, eu vou reencarnar em macaco. Praticamente, porque eu estava nessa beleza, pode ser que eu não seja muito bonito assim, mas dá uma olhada de perfil. Não é verdade? Aí, o fato é, eu vou reencarnar numa estrutura física que é uma estrutura primitiva animalesca, entendeu a metempsicose? Eu não fui bom, eu regrido. Olha como faz toda a coerência, né? Eu não fui uma criatura boa, eu regrido. Se eu fosse uma criatura boa, eu evoluiria. Isso é uma realidade... isso não é uma realidade efetiva, isso era a realidade deles, do jeito que eles aceitavam. Estavam reencarnando num corpo primitivo que a gente até estimulou os alunos da aula anterior a buscar na Bíblia. Eu estava no paraíso, comi do fruto do conhecimento, ou seja, só usava a inteligência e não amava ninguém, e fui expulso do paraíso e vim, naturalmente, viver numa situação primitivista por ter sido expulso do paraíso. Mas as questões do conhecimento se manteve. Tanto é que uma das fotos interessantes é isso é um observatório maia do século IX, final do século IX. Isso é um observatório atual. Olha que interessante, até este detalhe, só que tinha um detalhe, eles não tinham condição, né, não tinham tecnologia, não tinham material para construir o telescópio. Então eles fizeram as janelinhas, que eram as seteiras por onde eles observavam o movimento do céu, que seria o telescópio que giraria.
É incrível. Olha a questão da janela até. O acabamento. Você diz, mas isso é uma cópia, pura e simples. Ok, vamos concordar que isso é uma cópia? Faz sentido? Sim, faz sentido porque essa estrutura é uma estrutura que poderia servir, não é só botar um telescópio aqui e girar. Pronto, aqui abre e aqui tem um telescópio aqui dentro. Ok, como estrutura sim, mas da onde vem esta aqui? Lá de trás. Aonde estava estruturado o planejamento, né, se não do conhecimento do indivíduo, quer dizer, ou seja, eu aqui com essa turminha minha, teríamos visto que vocês vivenciam, vamos para um planeta primitivo e tentamos colocar lá de uma maneira primitiva aquilo que de repente a gente via. E isso influenciou muito, inclusive, no fator do desenvolvimento das pessoas. Por exemplo, a divisão de estados, né, que se deu na Europa, né, que se a gente olhar, tem estado lá que é muito menor do que Sergipe. De tão pequeno que é. As divisões de estados, as divisões de casta nas Índias, né? Na Índia, por exemplo, na Índia é a questão de casta, esta questão de divisão na sociedade, porque junto, o que eu levei, né? Eu e o quarteto levou então para o outro local, claro que levou muita coisa que alavancou as criaturas, mas levou também o quê? Estruturas de uma criatura que estava num planeta que era de expiação e provas e iria passar para a regeneração. Olha como faz lógica. Eu levei estruturas, então, daqui, que eu convivia com a realidade. Uma questão de querer ser superior, de fazer divisão, de separar pessoas, de separar interesses, né? De colocar, inclusive, limites em matéria da minha propriedade e, logo, coletivamente, limites em matéria das minhas fronteiras. O meu grupo botava fronteira. Né? Primeiro o limite da propriedade, depois o limite de fronteira. Veja que são estruturações de uma mente que vivia uma realidade que nem a nossa. Não é fantástico? Quer dizer, ou seja, mas ao mesmo tempo que a gente levou esses problemas, porque eram problemas, a gente acabou dando, não é? Esse quarteto deu uma alavancagem nas criaturas que viviam um mundo primitivo. Isso, claro, influenciaria nas questões da religião, da religiosidade da pessoa. O processo reencarnacionista entra meio mal entendido, mas entra dentro dessa estrutura. Nas próprias condições dos judeus, que eles entendiam a questão da ressurreição, porque a gente disse que a palavra reencarnação sequer existia. Mas é tão interessante que o Herodes vai, por exemplo, entre outras figuras, ele vai dizer, quem seria Jesus? Não é porque ele toma conhecimento de Jesus, como vários outros líderes também haviam tomado. Diz, não pode ser o João, o Batista ressuscitado, porque eu mandei degolar o João. Então, é claro que, veja, a questão de viver num outro corpo, muitos dos nossos irmãos judeus sabiam que não era voltar para o cadáver, mas sim era voltar para um outro corpo, que não se entendia muito bem. Da mesma maneira, se a gente fizer uma pesquisa na sociedade americana nos dias atuais. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos encontrar, para surpresa nossa, nos Estados Unidos, 30% da população desse país é reencarnacionista. Você está falando em 90 milhões de criaturas. Os outros 60%, aliás, 70%, não aceitam a reencarnação. Se você falar com o cara que não aceita a reencarnação, ele vai falar o quê? Ele provavelmente fala em ressurreição. Não é verdade? Então, na época de Jesus também era assim. Esta relação também existia. Parte da população entendia e grande parte não conseguia entender, porque no inconsciente coletivo, o que estava assim em vigor? O que vigia no inconsciente coletivo? A ideia que vinha lá de trás, que os caras eram mumificados para preservar o corpo. Logo, quando voltava para o corpo. E Jesus deu mostra disso, porque ele tirou o Lázaro de dentro do túmulo. Não do túmulo, porque não inumava a pessoa. Fazia um buraco e enfiava a pessoa. Então ele tira o Lázaro, e o Lázaro volta no mesmo corpo, ressurgiu. Ele vai lá na menina que chama, ela não chamava Talita, Talita quer dizer menina, né? Não era nome próprio. Que ele pega a menina, a filha de Jairo, e diz Talita, ele diz, menina, acorde, levante. E a menina estava morta porque tinha todas as características da morte, porque ela podia ser uma estática ou mesmo uma cataléptica. Então, na realidade, ele tinha todas as características da morte e a menina volta. Ora, a ligação da grande maioria do povo, o que foi?
ressuscitou. Jesus ressuscitava os mortos. Quando na realidade Jesus não quebrava nenhuma estrutura das leis naturais. Simplesmente voltava à existência aquilo que não estava desligado dela. E como é que você vai chegar na população americana de hoje e dizer para 70% dela que, olha, não é assim, a reencarnação é assado. Percebeu? Só 30% aceita essa realidade. Se bem que a ideia, então, como a gente disse, era lá uma ideia vaga sobre reencarnação, da questão do cadáver acabar revivendo. E Jesus acaba dizendo a respeito até disso, e foi o pouco que sobrou daquilo que foi mutilado no ano de 325, no primeiro concílio de Nicéia, que liquidou a questão da reencarnação, e em 553, que transformou em heresia. O pouco que sobrou foram as questões de Jesus. Essa passagem, por exemplo, que ele ia na estrada de Jerusalém para Jericó, e um cego, ouvindo que Jesus estava passando, grita para Jesus, dizendo que se ele quisesse, poderia abrir-lhe a visão. E Jesus faz isso, ele passa a enxergar, e os apóstolos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? Disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Antes ele veio dar testemunho para o Filho do Homem. Ou seja, o cego havia se submetido a uma prova em relação à sua fé, à sua capacidade sobre si mesmo, ao mesmo tempo que os apóstolos falavam a respeito de um processo que poderia ser de prova ou de expiação. Prova para aqueles pais, quem pecou, ele ou seus pais? Prova para os pais por ter recebido um filho cego, ou expiação para aquele que estava cego, que poderia estar passando por um processo. Sobraram-se muitos poucos casos, né? Quando, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre Elias e o João o Batista, que seria o mesmo Espírito. O Elias é o profeta do Velho Testamento, e o João Batista, porque o Elias, quando desafiou os sacerdotes de Baal, quem quiser pode ver depois no Velho Testamento, os sacerdotes de Baal, perdendo a disputa causada por Elias, ele mandou simpaticamente degolar 400 sacerdotes. Né? Faça uma fila, mandou degolar todo mundo. Quando ele veio, reencarnou como João, que era o Batista, porque batizava, depois de um tempo, o Herodes, a pedido da Herodíades, mandou degolá-lo. E aí o pessoal disse que ele estava, na verdade, expiando aquilo que ele havia feito como Elias. A gente precisa ter um pouco de coerência nessas questões, porque senão o Deus vira perseguidor de novo. Na realidade, ele era primo de Jesus, o que também não capacita ninguém, porque muitos irmãos de Jesus achavam que Jesus estava ficando doido. Ok? Então não capacita, se ser irmão não capacita ninguém, não é verdade? Eu sou irmão de Jesus. Sim, e? O que muda? Você aprendeu alguma coisa com ele? Você aprendeu bem. Se não aprendeu, você tem um problema, porque você tinha o exemplo do lado e não aprendeu. Então você tem dois problemas. Então o fato é, um indivíduo que venha como precursor do Cristo, já devia ter feito lá as suas provas e expiações antes disso, não? Para perder a cabeça pura e simplesmente. Só que ele chamou a Herodíades, que era a esposa do Herodes. Na verdade, a Herodíades era a esposa do irmão do Herodes. Aí o Herodes ficou apaixonadão pela Herodíades, aí elas foram lá para Roma e tal, e o irmão do Herodes ficou em Roma, a Herodíades voltou com ele. Então ficou Herodes, Herodias, etc. Ele acabou ficando com a cunhada. E um dia estava passando a Herodias na praça pública, na liteira dela, e o João disse: sua adúltera! Em praça pública. Era a mesma coisa que você dizer isso para Michelle Obama em praça pública. Provavelmente você ia ter um problema no Tex no final do ano, será que não? Os caras iam mandar analisar no detalhe, né? No mínimo. Só que naquela época você não tinha um problema de reporte para o imposto de renda. Você tinha um problema diretamente com o rei, né? Com o tetrarca. Aí o tetrarca, apaixonadão em quem? Que esse tetrarca também, faça-me o favor, né? O Herodes também estava muito apaixonado na Salomé, que era a filha da Herodias. E a Salomé dançou aquelas danças sensuais para o Herodes, e o Herodes abriu o coração
publicamente, pedindo que ela pedisse o que quisesse, até metade do reino dele que ele daria. E ela foi consultar os universitários. Perguntou para a mãe. A filha sempre vai perguntar para a mãe. O que eu devo fazer, mamãe? Se eu quero a cabecinha do João Batista numa bandeja de prata. Vou me vingar desse miserável. Então é assim. Cuidado com o que você fala. Porque as palavras, uma vez dita, é como um cavalo sem freio. Você nunca sabe onde é que ele vai parar. Não é verdade? É a questão, por exemplo, da fofoca. É aquela história da senhora que falava mal da vida alheia, de todo mundo, destruía lares e pessoas. E um dia prenderam-na e levaram-na à frente do juiz. E a condenação dela foi: a senhora vai subir em cima da torre da igreja com um travesseiro de penas. E vai rasgar o travesseiro em dia de ventania e vai jogar todas as penas do travesseiro. A sua pena será recolher todas elas. Eu disse, mas, meritíssimo, isso é impossível. Eu disse, pois é. Aquilo que a gente fala, você nunca sabe onde vai parar. Né? Então, cuidado com as suas palavras, que às vezes elas definem a sua vida. Porque, na verdade, já está definida antes pelos pensamentos. Porque a palavra nada mais é do que a estrutura mental que eu mantenho. Eu só materializo aquilo que eu sou. Quem disse isso? Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Muito bem. Aí a gente tem a entrada no catolicismo, que faz toda a distorção, conforme a gente já disse, do processo da reencarnação e sua lógica, com a visão, principalmente, das religiões tradicionais. O catolicismo é um exemplo, mas as religiões tradicionais traz isso aí. É feita a criação do espírito no momento da concepção. Aí, criou, está nascendo. Né? Nasceu, tem uma vida de relação na Terra, da vida de relação na Terra tem a morte do corpo físico. Com a morte do corpo físico vai se fazer uma análise da vida terrestre, então tem um julgamento. Do julgamento, foi uma pessoa boa? Sim. Então, se for uma pessoa boa, vai para o céu, ok? Então, você vai lá, naquele mundo de delícias, tocar... Harpa, não. Lira. Aí vai tocar lira. A harpa, se você não souber tocar, ainda já dá um som harmonioso, mas lira é mais complicado. E aí não foi uma pessoa boa, então você vai ser guindado. Foi muito ruim ou pouco ruim? Vamos analisar aqui, né? Porque aí tem lá o analisômetro lá. Deixa eu ver o quanto você foi ruim e o quanto você foi. Você foi pouco ruim, então você vai acabar purgando. Né? Você vai para o purgatório e depois, pouco ruim, você vai para o céu, e aí você vive uma vida de delícias. Isso era o que era reservado para uma estrutura de evolução da criatura. E o purgatório teve que ser construído, porque estava complicado se você não tivesse o purgatório. Porque se você fosse ruim, você ia bater no inferno direto. Bom todo mundo não era, a grande maioria ia para onde? No inferno. Que também, se você parar para pensar, é muito bom, porque tem tudo que a gente gosta, não é verdade? Então, na realidade, todo mundo ia para o inferno. Mas como é que você ia dizer para a mãe, né? Você vai ficar no céu e seu filho no inferno? O coração materno não admitiria isso. Então se criou um purgatório, produtaço de marketing, que está aí há 600 anos sendo vendido, até hoje. O cara que criou devia ser um marqueteiro de primeira, né? Porque um produto que resiste 600 anos sem alteração, meu amigo, você não precisa botar modelo nele, né? Porque você faz um carro, no ano seguinte você muda o friso. E o cara fica alucinado pelo friso novo. Né? Ele quer ter o carro por causa do friso, não importa o resto. Mas não é uma realidade? Você tem que renovar o produto, porque a necessidade do ser ela é tão impressionante que até a minha amiga aqui dizia, mas a gente sempre está querendo mais? Sim, quer. E é bom, porque isso está inserido no espírito, a gente sempre quer progredir. A gente sempre quer mais. Então, na realidade, a indústria sabe disso. Né? Então, vocês que são consumidores de aparelhinhos alucinantes que ficam assim, né, saibam que isto aqui dura 8 meses. Em 8 meses, você já apertou todos os botõezinhos que você podia. Se não bateu o carro, não desencarnou antes, não chegou no plano espiritual, assim. Né? Então, o fato é,
8 meses. Depois de 8 meses você já sabe todos os botõezinhos, você quer um botãozinho novo. E aí o cara coloca um extra botãozinho no botãozinho que você já apertava. Aí você aperta 2 vezes, dá uma outra imagem, que beleza. Aí você fica na fila, que nem um alucinado, para ser o primeiro a comprar no mundo. E aí sair exibindo o seu troféu. Ah, beleza? A indústria agradece, continue comprando, continue consumindo, em 8 meses você precisa de algo novo. Olha, são as imposições que a gente coloca em nossa vida. Depois quer que a reencarnação faça o indivíduo evoluir assim. Né? As imposições que a gente se coloca, e depois quer que a reencarnação resolva o problema assim. Mas ele não vai mudar? Por que ele não vai mudar? E o mentor dele, por que ele não fez coisa alguma? Ora, meu amigo, se você ainda está assim, ó, no aparelhinho, como é que você quer que o seu mentor resolva a sua vida? Até porque não é ele que vai resolver a sua vida, é você que vai resolver a sua vida. Não é fato? Então a natureza não vai poder dar salto. Aí foi muito ruim, a gente já sabe, vai para o inferno e fica lá, mas hoje em dia já não vai mais, então fica aqui, daqui purga e pula para o céu e está tudo resolvido. Até porque essa era a visão que a gente tinha do planeta. Essa era a questão. Olha como é que a gente via o planeta. Primeiro que era o centro do universo, segundo que era plano, né? O Sol vinha para cá durante o dia, então ele iluminava. Aí ele passava por baixo, era a noite, quando subia a Lua. Fantástico, não é não? Né? Aí ele ficava no escuro aqui, o Sol, por isso que você não via o Sol. E aí subia a Lua, iluminava, quando ela voltava para cá, o Sol, pimba, aparecia de novo, e você tinha o dia. Essa era uma visão. O centro do universo era esse. Era fantástico isso. A gente tinha uma vida que era dessa maneira. Tinha um detalhe, se chegasse aqui, caía para o abismo. Você não podia chegar na borda, porque senão você caía para o abismo. Essa era a visão. Com o Kardec, né, com esse espírito missionário que assumiu a missão de quebrar essas estruturas das religiões tradicionais, com a inserção do espiritismo, você tem a lógica da reencarnação. A lógica da reencarnação ou da evolução, que começa com um princípio inteligente, estagiando no mineral, passando para o vegetal, indo para o hominal, e chegando no hominal, a criação do espírito por Deus, logo a vida de relação na Terra, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, necessita de novo ciclo de aprendizado na matéria? Se a resposta for não, continua a sua evolução no plano espiritual. Mas aí, de repente, e essa evolução vai te trazer construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus como co-criador em plano menor. Não deu para resolver, eu preciso de novo ciclo na matéria. Então eu vou para o sim, reencarno de novo e recomeço o processo de vida, de relação no planeta, chamado ciclo de aprendizado. Olha que beleza. Né? O que a gente precisa fazer em matéria de reencarnação é dizer não para isto aqui. Como? Tem jeito? Tem. Onde é que está o roteiro para dizer não para esta estrutura? Ser bom? Não. No Evangelho de Jesus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Você começa a dizer não para esta necessidade deste ciclo, que é muito válido, mas que um dia a gente pode quebrá-lo e entrar numa nova realidade. Vamos encarnar aí, não mais reencarnar, porque aí serão encarnações missionárias. Não é fantástico? Todos, quando eu olho para uma assistência, quando faço palestra, eu olho para uma assistência de espíritos crísticos. Estou vendo Jesus em cada um, como vejo Jesus em mim mesmo, sem nenhuma demagogia. Seremos amanhã aquilo que Jesus foi para nós e é para nós no hoje. Não é verdade? Isso é fantástico, porque é o nosso futuro, a nossa evolução, a nossa condição. Agora, nós fomos parar com a ciência dentro desse processo, sem sombra de dúvida. Contemporâneos de Kardec, Camille Flammarion e William Crookes, que levaram também a questão de inserir ciência na doutrina, não pura e simplesmente para se ficar mais uma religião. Grandes pesquisadores, trabalhou com Kardec diretamente, pode ser visto várias obras, desse que foi um astrônomo e desse que foi prêmio Nobel por 2 vezes, inclusive,
né, o descobridor do talho, entre outras coisas, o Sir William Crookes, que quando a rainha disse, eu quero que o senhor, que ele era, não é, o responsável pela Academia Britânica de Ciências, disse, eu quero que o senhor liquide com esta palhaçada chamada espiritismo, espírito e coisa do gênero. O senhor pesquisa. Ele ficou 4 anos pesquisando esse assunto, e nas materializações de Kate King. Esse aqui é Kate King materializada, um espírito vulgarmente materializado. A expressão correta é a aparição tangível, ou Charles Richer diria, colocaria um nome mais científico, também foi prêmio Nobel em 1913, ele colocou o nome de ectoplasmia, efeito ectoplasma, que está na essência da célula, parte desse material que é doado pela médium, que é a Florence Cook, que está aqui. O espírito se utiliza deste material e se materializa vulgarmente, aonde aqui o Dr. Galley está medindo o pulso da Kate King. Olha que materialização fantástica, porque é perfeita. A foto é ruim, mas o rosto, os olhos, etc., é completamente perfeito. E se você for procurar lá na internet Kate King, tem muito mais foto dela com o braço dado com William Crookes, etc. 4 anos de pesquisa se passaram, ele voltou para a rainha, porque a rainha tinha dito, acaba com essa história de espiritismo e acaba com essa palhaçada de fantasma. Ele voltou 4 anos depois e disse, a senhora pediu para eu acabar com essa palhaçada de fantasma, não foi? Ela disse, foi, pois eu digo à senhora que fantasma existe. Aí ficou complicado. Aí, porque a comunidade científica se vai queimar o filme. Não é verdade? É a mesma coisa que você falar de medicina alternativa, que hoje é conhecida como complementar. O meu médico homeopata, quer dizer, o quê? Por quê? Sabe quantos bilhões dá por ano a venda de vitamina C no mundo? Só vitamina C. Como é que você diz para o seu acionista, você executivo da empresa, estou tomando um remedinho homeopático daqui? Você vai perder o emprego. A comunidade se arrepiou. Aconteceu a mesma coisa com Mesmer, que era magnetizador. Se arrepiou e começou a querer colocá-lo no ridículo. Ridicularizá-lo, colocá-lo em situação embaraçosa para exatamente essa situação começar a entrar no abafa. E já vou terminar. Aí, ao te ver, algo me disse que estou muito empolgado. Aí, a mesma coisa na década de... esse microfone na sua mão é apenas um detalhe. Aí, na década de 70, as coisas começam a brotar de uma velocidade cada vez mais acelerada, com doutores Michael Sabin e Raymond Moody aqui nos Estados Unidos, que, utilizando de ketamina, que era um antigo anestésico, acabaram verificando que muitos dos seus pacientes começavam a falar em outras línguas e de outras vidas. E aí começaram a aparecer outros pesquisadores, o Dr. Joseph Banks Rhine, da Duke, que já desencarnou há uns 5 anos, cria a parapsicologia, entre outros pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, a doutora Gertrude Schmeidler, do Colégio da Cidade de Nova York, e o corajoso Brian Weiss, de quem a gente já falou aqui em outra oportunidade, que quebrou o status quo da psiquiatria quando lançou Muitas Vidas, Muitos Mestres, onde ele colocou em risco a sua carreira e o seu prestígio. Mas depois continuou com uma infinidade de livros. E aí a gente chega na questão fundamental das duas finalidades principais da reencarnação. Que a finalidade, uma delas, não a única, é a parte espiritual, onde é o progresso moral e intelectual do espírito, convém destacar 3 itens. O primeiro, processo de ação e reação, entra quem quer, que é pura e simplesmente, não é, expiar por continuar insistindo-se conscientemente naquilo que deveria ser mudado. A segunda é prova, buscando o aperfeiçoamento do espírito, e o terceiro, a missão,
que pode ser aí, não é a questão da nossa tarefa, marido, esposa, pai, filho, responsável por qualquer coisa por si mesmo. A diferença, só para ficar mais didático, é que a gente chama de missão quando está em relação com a capacidade e elevação do espírito na coletividade. Só para a gente, como dissemos, é didatismo apenas, a missão estaria relacionada a criaturas que visam a melhoria do mundo, né? Diferente de tarefa. Porém, a sua missão, ela é só sua. Cada um de nós é um missionário dentro da necessidade daquilo que está para desenvolvimento. Na outra parte, a parte material, que faz todo sentido em relação à questão da nossa presença no planeta, que a nossa ação, né, dos seres orgânicos concorre para a obra e o progresso geral, sendo o progresso do universo a se refletir do progresso que a gente faz no planeta, que causa interferências em outras dimensões, fazendo com que o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, né, acabe sendo os dois objetivos unidos. Na verdade, os que seguem o caminho do bem precisam reencarnar? Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos. Diz sim, porque são instruções através de lutas e tribulações da vida corpórea que fazem com que a gente cresça em relação a isso. Como espíritos, nós também evoluímos. Para os curiosos, isso é a materialização ou a aparição tangível da Meimei. A Meimei, essa aparição tangível foi feita através da mediunidade de Chico Xavier, né, onde a Meimei se materializa e a sua luminosidade iluminava o ambiente como um todo. Como o espírito se evolui? Sim, a gente evolui, porque a gente não vai perder a oportunidade, mas e as provas da reencarnação com esquecimento? Por quê? É simples, né? A criatura sendo a mesma, mudando só o momento e a vestimenta, etc., o que acaba acontecendo é, muita coisa a gente coloca em teoria lá, e aqui a gente vai colocar na prática. Não é? A gente teoriza, ou seja, faz algumas programações, alguns acordos, e aí a gente vai fazer o teste na prática. E qual é a relação entre reencarnação e justiça divina? Veja como é simples entender. Né? Provas ou expiações. A questão do causa e efeito. O rico e o pobre, o saudável e o enfermo. É processo onde está inserida a justiça divina dentro da pré-existência da alma. Por isso que Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quebrando totalmente a estrutura, por exemplo, das religiões tradicionais, pura e simplesmente num item, laços de família, aonde o materialismo nos apresenta o nada, o panteísmo, nós saímos do todo, nos individualizamos, reencarnamos e vamos evoluindo, mas depois que alcançamos a evolução, voltamos para o todo. Essa é a doutrina panteísta. Perdemos a individualidade novamente, alterando o todo, melhorando o todo, mas perdendo a individualidade. Somos individualizados só no período da evolução. Vamos para a outra questão do céu e inferno, que é definição eterna, que a gente já falou a respeito, né? Como é que a mãe suportaria esta ideia, por isso a criação do purgatório foi tão necessária, para poder justificar a questão do amor, porque Deus não pode amar menos do que uma mãe. Não é verdade? O amor de Deus não pode ser menor do que o amor da sua criatura, o que não faria nenhum sentido. Nenhuma mãe abandonaria um filho, não é? Ou assistiria o filho sofrer sem nenhuma atitude a respeito. Até porque só quem passa pela prova da maternidade, seja criando ou seja gerando, porque não necessariamente a geração signifique a questão da maternidade em si, mas seja de que maneira for, nenhuma mãe assistiria à situação de um filho em sofrimento sem tomar uma atitude a respeito. Não é verdade? Até porque a gente vê provas disso já no reino animal, que dizer aonde ao nível da criatura já desperta certa consciência. E temos aí a questão do espiritismo, que nos traz a lógica da reencarnação. A gente deixa de crer em reencarnação para saber sobre reencarnação. Não é? Eu não creio em reencarnação. Eu sei que ela existe. Porque se existe Deus, que eu também não creio, porque eu sei. Não é verdade? E eu sei num axioma científico.
Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que provir de uma causa inteligente. Isso é um axioma científico. Reencarnação, não se crê em reencarnação, se sabe a respeito, porque se Deus existe, ele é justo. Se ele é justo, como é que é a metodologia da justiça de Deus? Só dando uma oportunidade de eu refazer ou de eu fazer muito melhor. E aí é o que a doutrina nos traz. Para todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Obrigado.